noite a todos. Sejam bem-vindos a este seminário intitulado Exposições de Arte dos anos 1930, as primeiras bienais. Um seminário que resulta do trabalho do Grupo de Estudos Recepção Estética e Crítica de Arte. É um grupo que foi organizado por mim como docente da Universidade de São Paulo, junto aos programas de pós-graduação Estética e História da Arte e o programa de pós-graduação e integração da América Latina. Nesse grupo atuam pesquisadores da Universidade de São Paulo e também de outras universidades. Geralmente foram pesquisadores que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado comigo, mas também há outros pesquisadores que trabalham o assunto e se interessaram em integrar o grupo. E nós temos um projeto que vai se estender por vários meses. Uma primeira parte será feita esse ano, nos meses de setembro e outubro, na última quarta e sexta-feira de cada um desses meses, e depois uma segunda parte do seminário acontecerá no próximo ano, nos meses de março e de abril. Hoje, para nós, é um dia muito importante, porque nós abrimos, né, esse seminário com a presença de um convidado muito ilustre, né, o doutor Aile Gadelha, é diplomata, né, e fez uma pesquisa importantíssima, né, sobre a exposição em Londres de 1944, a exposição de pinturas modernas brasileiras em Londres nesse ano de 44. Eu quero agradecer muito a Aile por ter aceito este convite. Realmente é um ponto alto, com certeza, de todo o acontecimento. E vou passar a palavra para o Eduardo Raskov, que vai ser o moderador deste nosso encontro. Então, com a palavra, o Eduardo. Bom, boa noite a todos, de novo. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço à professora Lisbeth e a todos os organizadores dessa série de seminários e aos pesquisadores do grupo de estudo, né? E um agradecimento especial ao diplomata Aile Gadelha, né? Título desse seminário, Exposição de Arte dos anos 1930 às primeiras bienais, aborda um período, talvez que não tenha sido comentado tanto no ano passado, quando comemorou-se o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Se falou muito sobre o modernismo chegando no Brasil antes de 22 e todo o impacto, mas pouco sobre o período posterior. Então, essa nossa pesquisa é interessante porque lança luz sobre o período posterior, não só sobre as questões estéticas, o desenvolvimento da linguagem artística, mas também sobre a materialidade, né, do circuito de exibição da obra de arte, as exposições, e depois a fortuna crítica, a repercussão da imprensa. Então, tem várias implicações nesse projeto. Em vista disso, nada melhor do que abrir com o Aile Gadelha, que pesquisou uma exposição brasileira em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, em Londres, né? E tem muitas implicações, não só culturais, mas sociopolíticas, né? É só a gente imaginar que naquele período milhares de brasileiros, de jovens brasileiros, estavam integrando a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e desembarcaram no norte da Itália e estavam participando de batalhas, né? Defendendo aí os ideais da democracia, né? Contra o nazifascismo. Os artistas brasileiros, então, resolveram, numa articulação muito interessante, participar com as suas armas, que eram as obras de arte, e doaram para uma instituição inglesa as suas obras, e depois
foi muito interessante tudo o que aconteceu a partir disso. Então, essa ideia dos artistas brasileiros de projetarem soft power, né, já naquela época, é muito interessante e vem bem a calhar atualmente que o Brasil também está pleiteando entrar no Conselho de Segurança da ONU, né, uma vaga permanente. Então, o Aile Gadelha é diplomata e doutor em Relações Internacionais pelo King's College de Londres. Lá ele defendeu a tese The Exhibition of Modern Brazilian Paintings within Brazilian Foreign Policy, a exposição de pinturas modernas brasileiras no âmbito da política externa brasileira. Antes disso, ele havia trabalhado na Embaixada do Brasil em Pequim, Londres, La Paz, e atualmente está em Buenos Aires, né, como adido cultural. Em Londres, ele foi responsável pela organização de uma exposição que retomava, em parte, né, e homenageava e relançava, ressuscitava aquela exposição de 1944, em 2018, A Arte da Diplomacia, o Modernismo Brasileiro Pintado para a Guerra. Aí Gadelha vai lançar um livro, Public Diplomacy on the Frontline, The Exhibition of Modern Brazilian Paintings, pela editora Anton Press, de Londres, no próximo dia 14 de novembro. Então, uma tradução livre, Diplomacia Pública na linha de frente ou no front, né? A exposição de pintores modernos brasileiros. Ele escreveu em inglês, né? E nós esperamos que em breve tenhamos uma versão em português lançada aqui no Brasil também. Então, com a palavra, o doutor Aile Gadelha, por favor. Muito obrigado, professora Elizabeth, Eduardo. Parabéns a todo o grupo de pesquisa pelo trabalho. Muito feliz e honrado de participar desse movimento. E justamente contava que a tese de doutorado sobre a exposição de 44 defendi há 2 anos, mas agora, inesperadamente, alguns desdobramentos vêm acontecendo, como esse seminário e o lançamento do livro de que o Eduardo falou. É uma história muito interessante, pelo menos estou vendo que não só para mim, mas também para mais pessoas, e algo que a faz interessante é o seu desaparecimento quase completo, né, da historiografia. Antes de iniciar essa pesquisa, que começou com o catálogo da exposição original, eu só encontrei notícias de jornal de época e 4 referências no Brasil, na literatura mesmo, e 2 notas de rodapé na Inglaterra. Então, o que eu vou contar para vocês, eu optei, mais do que falar sobre a minha pesquisa, que tem um viés muito voltado à diplomacia, a opção aqui é contar para vocês o corpus, né, a história que foi desenterrada a partir desse trabalho de arquivo, principalmente, que envolveu milhares e milhares de páginas encontradas em vários países e cidades, e também um trabalho de detetive em busca das obras. Boa parte delas foi encontrada, a gente pode também depois bater um papo sobre os frutos dessa pesquisa. E, enfim, isso dito, eu vou passar por uma apresentação de PowerPoint. Eu utilizei algumas das pinturas que integraram a exposição para ilustrar e vocês terem uma ideia de que tipo de trabalho. Não houve propriamente uma curadoria, né? Elas foram doações espontâneas, o que tornou talvez menos evidente um fio narrativo para o público britânico, mas foi muito elogiado na época pelos observadores a escolha das obras que aí estiveram. Então, vou passar aqui, vamos ver se a tecnologia nos ajuda. Tela inteira, compartilhar. É isso? Né? Vocês estão vendo bem? Quem são perfeito. Os responsáveis? Então, eu vou apresentar basicamente como que foi o gesto brasileiro em 1944, que foi
por um lado, um gesto dos pintores brasileiros modernistas, por outro, uma ação diplomática encabeçada pelo Itamaraty e pelo Oswaldo Aranha. Vou comentar rapidamente o contexto interno, tanto político quanto cultural, o que estava acontecendo em relação ao lugar do Brasil no mundo e a diplomacia do Vargas e do Aranha, falar um pouco sobre como o Brasil, especificamente sua cultura, era percebida entre os britânicos naquela época, comentar os significados e o que gerou o legado da exposição de 44, umas breves conclusões e mostrar para vocês um pouco do que foi uma remontagem parcial da exposição que a Embaixada do Brasil em Londres organizou em 2018. Então, em 1943, o Alcides da Rocha Miranda e o Augusto Rodrigues tiveram a ideia de enviar a Londres uma exposição de arte moderna que seria uma demonstração de solidariedade do Brasil com o esforço de guerra dos aliados, né? Era o principal objetivo, era o objetivo declarado, mas, ao mesmo tempo, existia também, nas entrelinhas, a ideia de internacionalizar, né, a arte brasileira, e também era uma maneira de pressionar o governo brasileiro a tomar uma posição mais definitiva ao lado dos aliados. Por outro lado, era uma retribuição a uma série de gestos que os britânicos haviam feito no campo artístico. Desde os anos 40 até ali, haviam sido enviadas 3 exposições inglesas para o Brasil. Uma exposição de desenhos de criança, uma exposição de gravuras e uma mostra moderna que foi muito similar em tamanho e em recorte temporal a essa de que a gente vai falar. Alguns dos grandes artistas britânicos da época estavam representados nessa exposição que foi ao Brasil. Ela foi vendida à imprensa como a primeira exposição de arte brasileira no exterior, ou pelo menos na Europa, o que não era exatamente preciso, mas certamente foi a primeira exposição de arte brasileira enviada ao Reino Unido e a maior exposição de arte brasileira enviada para fora até então. E eu tenho a impressão, talvez a convicção, de que até hoje não houve uma mostra tão representativa de arte brasileira no Reino Unido. Essa frase do Zanini mostra quais eram os principais objetivos, né, culturais, políticos e beneficentes. A ideia, como essa carta dos artistas mostra, depois do Augusto Rodrigues e do Alcides, somou-se ao grupo Clóvis Graciano. Então, os 3 foram os que iniciaram os contatos com o Itamaraty por meio do chanceler Oswaldo Aranha, que era uma pessoa muito, não só alinhada aos valores democráticos e aos aliados, como tinha também uma relação muito próxima com os artistas modernistas, que nessa época eram todos pertencentes a um campo mais progressista e defendiam uma ação mais resoluta do país no contexto da Segunda Guerra. Então, nessa carta, os artistas expressam a admiração e a solidariedade pelos britânicos e dizem que gostariam que aquele gesto fosse valorizado não pelo seu valor material, mas pelo significado simbólico e moral, e manifestavam a confiança na vitória na Segunda Guerra. Esse quadro era de um pintor não tão conhecido, chamado Urbano de Macedo, mas era interessante que entre os 168 quadros de 70 artistas que foram expostos na Royal Academy, era o que mais diretamente tratava do tema da guerra. É interessante, né, antes de entrar no contexto interno, lembrar que a relação do governo Vargas com o círculo artístico era muito pouco linear, né? Houve um momento de desconfiança, depois de certa adesão, a Revolução de 32 causou um estranhamento e, aos poucos, o Ministério da Educação e da Saúde, né, e o ministro Capanema conseguiram trazer o modernismo
para uma relação simbiótica com o governo, que, por um lado, eles recebiam comissionamentos importantes e, por outro, ajudavam a legitimação do governo e depois do regime Vargas, né? E, então, era uma relação, em muitos momentos, tensa, porque havia o flerte do governo Vargas com o eixo, ao mesmo tempo em que intelectuais mais progressistas estavam na linha de frente das políticas públicas de cultura. A ideia da difusão cultural que o governo Vargas iniciou no Brasil, né? Antes disso, havia iniciativas muito pontuais, muitas vezes dependentes de iniciativas individuais de alguns embaixadores ou artistas que viviam na Europa, mas a ideia de uma promoção sistemática da cultura, que foi iniciada pela França, possivelmente com a Aliança, possivelmente não, foi iniciada pela França de maneira mais institucionalizada com a Aliança Francesa, em 1887, depois foi seguida por alguns outros países. Eu acho muito importante notar que o mesmo ano de fundação do British Council, né, hoje uma referência muito importante nesse tipo de trabalho de difusão cultural, foi o mesmo ano em que se fundou no Itamaraty o Serviço de Expansão Intelectual, que viria a mudar de nome, e que hoje, desde poucos anos atrás, teria se tornado o Instituto Guimarães Rosa, né? Então, fomos pioneiros e tivemos esse órgão dentro da chancelaria, mesmo antes dos Estados Unidos, que só em 1938 estabeleceram a Division of Cultural Relations no Departamento de Estado. O Edgar Telles Ribeiro, que foi um diplomata que muito antes de mim estudou a diplomacia cultural brasileira, ele encontrou livros como um de autores chamado McMurray and Lee, de 1946, em que já havia uma posição extremamente, uma opinião extremamente favorável do trabalho do Itamaraty de divulgação cultural, e considerava que o Brasil era um dos principais países no que então se chamava propaganda, né? Esse quadro que está aparecendo é um desenho não muito típico do Burle Marx, que retrata a Lapa. E as primeiras exposições brasileiras no exterior que eu encontrei, vocês do grupo de pesquisa terão encontrado talvez outras que não me passaram pelo caminho, mas foram, e contrariando a impressão geral da época de que a exposição de arte de pinturas modernas foi a primeira exposição brasileira no exterior, houve, então, exposições em Paris em 1924 e 1930, pequenas, muito em função da presença do embaixador Souza Dantas, que era um agitador cultural, e ele próprio promoveu essas exposições. Depois, ainda em 30, houve uma exposição em Nova York, e a maioria dessas mostras elas eram ecléticas, tinha presença de modernistas, Anita Malfatti, Brecheret, mas também conviviam com trabalhos mais conservadores, digamos. E em 35 houve o Salão Nacional de Buenos Aires, e em 39 uma exposição que mostrava a guerra de narrativas culturais que se dava não só internamente no governo Vargas, mas no fronte externo. Ela 39 e 40 foram anos interessantes, porque em 39 aconteceu o que o Williams chamou de Passaporte para o Amanhã, o pavilhão moderno desenhado por Lúcio Costa e Niemeyer, e com obras de Portinari, especialmente Café, ganhou os Estados Unidos, né? O Brasil revelou ao mundo o que vinha produzindo no campo arquitetônico, principalmente enquanto a Europa estava em guerra, e aquilo revelou aos Estados Unidos, e a partir daí ao mundo, um Brasil moderno muito pouco conhecido. Já em 40, na exposição do Mundo Lusitano, o Brasil mostrado era muito diferente daquela modernidade que ocupou o pavilhão na Exposição Universal, com a ressalva de que também, no caso de Nova York, havia uma outra exposição em que predominavam as expressões mais tradicionais, mais acadêmicas da arte brasileira. Mas em 40, o Brasil era outro, era um Brasil bastante mais conservador
que se mostrou em Lisboa, porque aí havia essa afinidade entre os estados novos, né? Salazar e Getúlio Vargas foi o que determinou a narrativa mostrada naquela ocasião. Logo depois, em 41, com o ataque de Pearl Harbor e em seguida com a tomada de lado brasileira, essa ambiguidade que a gente vai ver marcava a política exterior deixou de existir, e a exposição Brasil Builds Nova York, cujo banner, né, uma parte do livro, do catálogo está na tela, consagrou a modernidade como a identidade externa do novo Brasil que o Vargas buscava erigir, né? Fazia muito sentido para ele aquela linguagem universal que ia ao encontro dos valores prevalecentes na comunidade internacional, pelo menos no mundo ocidental que parecia venceria a Segunda Guerra. Houve muitas pequenas exposições organizadas por artistas brasileiros em várias cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, principalmente, para levantar fundos para os esforços de guerra, para os aliados. Mas o ápice dessa mobilização, nas palavras do Zanini, teria sido a exposição de pinturas modernas da Royal Academy de 44. E ela foi divulgada amplamente na imprensa, numa jogada muito sagaz do Joceler Oswaldo Aranha, que era um habilidoso condutor de temas de relações públicas. Então, ele anunciou a iniciativa pela imprensa no ano de 43. Ela, primeiramente, ia ser exibida na ABI, mas acabou sendo exposta no Palácio do Itamaraty, na biblioteca, e aí foi doada ao embaixador britânico. Em 43, para o envio em 44, simultâneo ao despacho da Força Expedicionária, das 168 obras de arte brasileiras. O contexto diplomático era, então, um Brasil que queria jogar na primeira liga das relações internacionais e com muita confiança de que isso aconteceria no processo de rápida industrialização, e Oswaldo Aranha e Vargas trabalhavam que o Brasil consolidasse a sua liderança regional e logo se tornasse uma potência mundial, não só do ponto de vista econômico, político e mesmo militar, mas também simbólico e cultural. Queríamos mostrar-nos capazes de aportar à comunidade das nações. Vejam que isso que acontecia no mundo das artes se refletia também no comércio com os principais parceiros do Brasil. A Inglaterra, que era tradicionalmente o grande aliado brasileiro, vinha perdendo espaço. A Alemanha chegou a se tornar o maior parceiro comercial do Brasil no ano de 37, 38, suplantou os Estados Unidos, e com o bloqueio naval imposto pela Inglaterra, se tornou impossível o que a gente então chamava de equidistância pragmática, que era essa busca por extrair ganhos das relações com as potências de um lado e de outro. E com isso conseguir, por exemplo, uma indústria siderúrgica, o equipamento e o treinamento das Forças Armadas e uma relação, digamos, especial no continente. Essa equidistância deixou de ser possível, né, quando os Estados Unidos entram na guerra, e o Brasil, naturalmente, tem que tomar lado com o afundamento de vários navios mercantes e a chegada de corpos de civis brasileiros na costa. A sociedade toda se voltou contra o eixo e não havia opção para a ala germanófila do gabinete de Vargas, senão aderir e tentar buscar os ganhos de uma relação, digamos, inequívoca com os Estados Unidos. Nesse momento, em razão dessa relação complicada e essa busca pela equidistância, havia uma desconfiança grande entre os britânicos em relação ao Brasil. Todas as comunicações da Embaixada Brasileira de então eram interceptadas, houve a apreensão de um armamento que o Brasil havia comprado da Krupp, alemã, anteriormente à guerra, a entrega foi protelada
e teve que haver uma intervenção americana para a liberação dessa carga. Chegou a um momento tão crítico que o ministro da Guerra brasileiro insinuou que talvez fosse caso de romper relações com os nossos grandes aliados históricos britânicos, e a Inglaterra se opunha ao envio da Força Expedicionária Brasileira, que parecia não só desnecessária naquele momento, como um fardo, já que havia muitas línguas e idiomas eram falados já no front, e o Exército, as Forças Armadas Brasileiras, não eram percebidas como uma contribuição relevante pelos britânicos. O Churchill teve que ser convencido pelos americanos da relevância de fazer valer o combinado com o Brasil, que queria, por razões também domésticas e por razões de projeção e prestígio, participar da guerra. E também foi frustrado, os britânicos se opuseram à entrada do Brasil como um dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que seria formado. Houve, em um momento, a possibilidade de que o Brasil fosse esse sexto país, com apoio americano, mas as demais potências achavam que o Brasil seria muito facilmente manipulável. Esse era o discurso para não apoiar essa entrada, né? Então, quando os britânicos são convencidos pela jogada do Aranha da inevitabilidade e da relevância para as relações entre os dois países, de hospedar a exposição e de também receber o apoio da Força Expedicionária Brasileira, ficou claro com a frase do então diretor de América do Sul da chancelaria que os interesses ali eram políticos e não artísticos. Como a gente vai ver, ele era bastante cético sobre a qualidade das obras que chegariam. É interessante também ressaltar que os britânicos não estavam num momento tão diferente do nosso em termos de evolução estética, se na falta de um termo melhor. Eles também vinham com um modernismo que tinha como referência a escola francesa, e as instituições que seriam as divulgadoras e os lugares de troca entre os pensadores modernos foram fundados em anos muito parecidos. O ICA em 46, um ano antes do MASP, e, enfim, os grupos estavam surgindo mais ou menos no mesmo momento. Só que, ao contrário de em momentos anteriores, ao contrário dos anos 20, quando Santos Dumont, Oliveira Lima, Tarsila haviam representado um Brasil talvez sofisticado em círculos europeus, o isolamento que sucedeu à grande crise acabou afastando o Brasil do imaginário europeu e britânico, e muito pouco se conhecia da cultura brasileira no Reino Unido. Esse quadro da Tarsila do Amaral participou da exposição, foi comprado na época pelo dono de uma revista importante de arte, chamada Horizon, e hoje está numa coleção privada. Essa frase que eu destaquei é do Antônio Calado, que então trabalhava na BBC de Londres, e ele dizia que mesmo aqueles ingleses que conheciam o Brasil não teriam muito o que associar ao país, senão borboletas. Pascoal Carlos Magno, um intelectual e dramaturgo que também foi diplomata adjunto cultural do Brasil em Londres nos anos 30, ficou lá por um longo período, ele escreveu um relatório muito pioneiro, eu não conheço outro em nenhuma outra cidade, sobre as associações à imagem cultural do Brasil em Londres. E ele reclamava que aventureiros, a cada quanto, redescobriam o Brasil como um país muito exótico, abalado por guerras intestinas e comandado por caudilhos, né, associado às maravilhas das minas de ouro ou à floresta amazônica, e que muito pouco se falava do Brasil. Em alguns nichos se conhecia o trabalho de Villa-Lobos, muito pouco de Portinari, mas era um grande desconhecido, como ele menciona no relatório, do público britânico. O Perron, de quem a gente falou, o diretor de América do Sul da chancelaria, tinha certeza que não ia agradar aquela mostra de arte brasileira, a julgar pelo que ele já conhecia, segundo ele, dos pintores brasileiros. Uma opinião diferente da dele era do embaixador britânico no Rio de Janeiro, na época, o Noel Charles, que dizia que aquela mostra ia
deixar claro que a produção brasileira era comparável à britânica e recomendou que uma grande propaganda daquilo fosse feita, porque seria uma ofensa para o Brasil recusar aquele gesto nobre dos artistas brasileiros. Esse quadro da Belá Paes Leme foi comprado por esse embaixador britânico e participou da exposição. Em Londres, a maior parte das grandes instituições de arte estavam destruídas, né? O bombardeio foi severo. Essa imagem é da National Gallery de Londres, e elas todas haviam se fechado às exposições, e foi muito difícil, foi um trabalho muito complicado, que envolveu os mais altos contatos políticos, encontrar uma instituição que, no meio da guerra, a cidade estava recebendo bombas V2 alemães naquele exato momento, quisessem receber artistas do outro lado do mundo, completamente desconhecidos, e ainda por cima modernos do Brasil, né? Então, o Perowne escreve que já havia se tornado urgente, depois de tratar com todos os principais, eles tentaram a National Gallery, a National Portrait Gallery, a Tate, as principais coleções, e a Royal Academy, inclusive, já havia sido contactada e recusado a ideia de hospedar a exposição de pinturas modernas. O presidente da academia falece, e no ano novo muda o presidente, assume um pintor muitíssimo conservador chamado Alfred Munnings, que acaba concordando de maneira muito inusitada, considerando as características dele e da Royal Academy, que era de todas a mais das tradicionalistas instituições britânicas. O Munnings acaba concordando em razão da pressão do Foreign Office e do British Council. Então, ele concorda, embora não deixe claro que não tenha gostado das fotos que ele viu e que o comitê não teria aprovado. Agora, para facilitar a vida do governo e não causar má impressão entre os aliados brasileiros, eles aceitavam receber aquela exposição, desde que o catálogo deixasse claro que a responsabilidade não era deles, e sim recaía sobre o governo brasileiro, daquela seleção de obras. Essa resistência do establishment britânico, que também fica muito clara no catálogo, decorre desse fato de que, na verdade, o modernismo era muito incipiente lá. A imagem que vocês estão vendo compara uma obra chamada Pauline in the Yellow Dress, que foi eleita a melhor obra de 1944 pela Royal Academy, desse Herbert James Gunn, enquanto a obra brasileira que talvez tenha obtido mais destaque, tido melhor repercussão, era a Lucy com a Flor, do Lazar Segal, que retrata a Lucy City Ferreira. Eu acho muito ilustrativa essa diferença de padrões, e acho muito reveladora desse choque de expectativas que havia, de um lado, entre os britânicos e, de outro, entre os brasileiros. O catálogo, que depois eu vou mostrar, era um pequeno catálogo muito bonitinho e bem feito, honrando, como disse o Navarra, as melhores tradições gráficas britânicas, mas ele continha 2 textos que são completamente opostos um ao outro. Então, de um lado, Sacheverell Sitwell, que era um aristocrata do grupo Bloomsbury, especialista em arquitetura barroca, ele diz que a gente tem que, os britânicos deveriam valorizar aquele gesto, provavelmente enviado por pintores muito pobres, então o tamanho seria a grande maneira de entender aquele valor. Ele diz que o Brasil um dia vai desenvolver uma arte, talvez fosse o caso de receber um chef d'école de Paris ou mesmo de Londres, como talvez o Picasso, ele chega a sugerir no catálogo, para ajudar a desenvolver aquela arte que ele via ainda como num primeiro estágio. E, por outro lado, o Rubem Navarra, que era um crítico paraibano importante na época, mas que faleceu jovem e muito ácido, ele tinha certeza que nós
tínhamos absoluta intimidade com a tradição francesa, né, de arte, da escola francesa, e nos percebia como muito madura aquela produção brasileira que estava sendo remetida para Londres. Essa obra, ao fundo, é da Vieira, da Maria Helena Vieira. E essa agora do Carlos Oswald. Então, o que acontece é que fica muito evidente no catálogo, em algumas matérias de imprensa, é esse choque. O Brasil de Vargas, ele queria projetar a imagem de um país par do clube das nações desenvolvidas de então, mostrar que era civilizado, moderno, europeu e branco. E então isso gera uma surpresa entre o público e a imprensa local, né? Então eles não acham aquela arte que chega uma coisa tão novedosa, né? Tão nova como se esperaria de uma coleção que vinha dos trópicos. As expectativas deles era de ver uma arte negra, exótica, primitiva, exuberante. Essa obra que aparece é do Volpe. Então, o Times, por exemplo, diz que não estão ali as luzes de um país tropical que se esperava encontrar na exposição de pinturas modernas. Ainda assim, é muito positiva a repercussão em todos os sentidos. Mesmo o envolvimento desses atores não governamentais, como Sacheverell Sitwell, ele, claro, gera esses impactos incontroláveis, repercutiu muito e talvez tenha afetado a mensagem desejada pelos artistas e pelo governo, mas também amplificou e gerou esse primeiro contato de muitos britânicos com a arte brasileira pela primeira vez. O Tim Marlowe, que era diretor da Royal Academy nos anos recentes, ele considera que ali nasceu boa parte do interesse pelo Brasil, pela arquitetura e pela arte. Junto com as obras de arte, foram enviadas, e aí acho que isso é uma demonstração cabal do que se desejava projetar, as fotografias da Brazil Builds. Então, ao mostrar a arquitetura moderna brasileira já referendada, já com o imprimatur do MoMA de Nova York, a ideia era não transmitir uma imagem de que o Brasil fosse um país menos desenvolvido. Essa obra é do Di Cavalcanti, se encontra hoje no Museu de Brighton. E então a ideia de tentar mensurar o sucesso dessa iniciativa se torna interessante porque havia muitos objetivos e alguns eram convergentes, outros não. A parte mais fácil é medir o resultado mais imediato. Então, das 168 obras enviadas, 80 foram vendidas por cerca de 1.500 libras. Esse valor é muito parecido com o 1.700 libras que os ingleses apreciaram na hora de fazer o seguro das obras. Então, sob esse ponto de vista, foi um êxito financeiro, porque metade das obras foram vendidas por um valor similar ao que eles avaliavam valer o total. Por outro lado, os brasileiros avaliávamos que elas valeriam 10.000 libras. E, também como referente, naquele mesmo ano, a Fraternidade dos Folhes, que era uma iniciativa da sociedade civil para apoiar o esforço de guerra, que doava dinheiro para cada avião abatido pela Royal Air Force, tinha doado 100.000 libras aos britânicos que tinham comprado um esquadrão de aviões, que passou a ser chamado Esquadrão Brasil, como agradecimento a essa iniciativa espontânea da sociedade civil. Segundo David Murray, que é o presidente do Fundo Benevolente da Royal Air Force, o dinheiro era considerável e as revistas da época, das próprias Forças Armadas britânicas, assim percebiam. Então, do ponto de vista financeiro, que era um objetivo primeiro, ela foi um êxito. Outras 25 obras foram as primeiras obras brasileiras a integrarem coleções britânicas. Essa que vocês estão vendo é do Cardoso Júnior. Ela foi a primeira obra brasileira a entrar na coleção da Tate. E até essa pesquisa ter começo, ninguém lá sabia como isso tinha ido parar lá.
mas foi uma aquisição do British Council, que doou para a Tate Collection, foi comprado na época por 25 libras, e o critério de escolha parece referendar, né, corroborar o que eu estou dizendo, que era uma busca por um Brasil mais estereotipado, nesse caso, de mulheres nuas na praia. Então, esse quadro ficou décadas e décadas na reserva da Tate, e graças a essa pesquisa também foi restaurado, voltou a ser exibido, e agora se entende a história dela. Essa carta do Hugo Gutier era um diplomata brasileiro, também colecionador de arte. Na época, todos os poucos diplomatas brasileiros que estavam na embaixada em Londres, do embaixador ao então secretário Gutier, depois ele viria a ser embaixador conhecido por ter comprado o Palácio Panfilio em Roma, eles eram todos colecionadores e especialistas em arte. E o Hugo Gutier, como essa carta mostra, era um amigo próximo do Portinari, e ele próprio comprou esse quadro. Foi o quadro comprado pelo maior valor na época. Ele foi comprado por um valor importante, se não me engano, 150 libras. E ele diz, eu não sei se exatamente elogioso, mas ele fala para o Cândido Portinari que comprou para que não fosse parar num quarto qualquer de um inglês. Mas é um quadro importante daquela época, e cujo paradeiro agora a gente desconhece. O catálogo, como eu falei para vocês, que honraria plenamente a tradição gráfica, foram impressos, foram vendidas 6.400 cópias. Então, isso por si já é um legado muito, muito importante, né? Porque os textos, apesar de conter, e também por isso, alguns preconceitos, eles são muito importantes e revelam hoje, em retrospectiva, também essa divergência de percepções, né? E talvez o mais mensurável dos resultados tenha sido o fato de que 100 mil pessoas visitaram essa exposição em 8 galerias de 7 diferentes cidades. Em Londres, ela teve 2 vezes, primeiro na Royal Academy, depois de um tour, ela voltou a Whitechapel, né, um museu com características totalmente diferentes, mas isso mostra que, de alguma maneira, aquela exposição impactou mentes e corações, que era o objetivo de quem concebeu a exposição, tanto dos diplomatas quanto dos artistas. Entre os visitantes estava a rainha-mãe e a duquesa de Kent, a princesa Margaret. Então, isso mostraria que os principais objetivos da diplomacia pública, que seria a relação com a imprensa, a construção de imagem e a relação duradoura com figuras influentes, foi muito atendido. Esse é um quadro do Paulo Werneck, e essa é uma foto do então encarregado de negócios, Souza Leão, porque o embaixador Muniz Aragão estava no Brasil de licença, com a duquesa de Kent, vendo justamente as fotos arquitetônicas. É interessante que, antes dessa exposição, a primeira proposta de uma exposição brasileira em Londres partiu da embaixada, do Muniz de Aragão, mas ela teria características completamente diferentes. Ela tinha sido negociada com Georgina de Albuquerque, com figuras acadêmicas, né, da época. E quando chegou essa proposta, não sei de que maneira isso aconteceu exatamente, mas ela foi absorvida pela capital, pelo Rio de Janeiro, e quem decidiu, quem pautou o Brasil, que seria mostrado pela primeira vez em Londres, foi o Oswaldo Aranha, que tinha conversado com os artistas e decidido que o Brasil a ser visto era outro, era o Brasil moderno. A repercussão de imprensa foi completamente exitosa, principalmente se a gente tem em conta o que havia anteriormente sobre o Brasil na imprensa. Sobre a cultura brasileira não havia quase nada,
e só essa exposição gerou pelo menos 50 matérias, eu acho que muito mais, e todas muito positivas. Uma ou outra destacavam essas dúvidas sobre originalidade, né? E como não conheciam nada da arte brasileira, era muito comum que usassem esse elemento da influência europeia, né? Então, esse debate houve, mas ainda assim foi muito grande e muito positiva a repercussão, sobretudo, como destacou o funcionário do Foreign Office, tendo em conta que os jornais, não havia papel para imprimir jornais, os jornais eram pequenos e tinham que noticiar os acontecimentos da guerra. Essa manchete do Daily Telegraph é muito impactante, né? Ela diz que uma mera visita, uma rápida visita à Royal Academy era suficiente para impressionar com a modernidade dos artistas brasileiros. Nessa foto está o Lord Sherwood, que era o vice-ministro da Força Aérea, à direita está o Souza Leão, fazendo essa inauguração na Royal Academy, num dos salões importantes. Aí tem alguns dos quadros que participaram, o Segal, a Lucy com Flor, está bem embaixo desse quadro que foi parar na Tate, do Cardozinho, enfim, e vários outros. Eram 3 salões, um deles estavam as pinturas, o outro estavam desenhos e gravuras, e no terceiro ficaram as fotografias da Brazil Builds, que acabaram tendo uma ressonância desproporcional, eu acho, ao que se esperava. Primeiro, porque já tinha essa legitimação do público americano anterior, e também porque, como foi a embaixada que sugeriu que ela também viesse, havia ali também um sentimento de valorizar pelos próprios diplomatas de lá. Naquele ano de 43, em que houve essa doação das obras, o Vargas havia se encontrado secretamente, né, com Roosevelt em Natal, na volta de Casablanca, e ali o Oswaldo Aranha preparou para ele, como subsídio, uma lista das prioridades de política externa brasileira. E a primeira era elevar o lugar do Brasil no mundo. Então, considerando que ele foi o principal artífice, tanto do envio da Força Expedicionária, que é uma classificação de hard power, que seguiu para a Itália, ele foi também o mastermind, né, dessa exposição, que seria o soft power rumando simultaneamente. Teve um momento em que tanto as tropas quanto os quadros estavam no mar, atravessando o Atlântico, que, por sua vez, estava sendo muitas vezes bombardeado. Então, era uma ação de risco, inclusive, levar os quadros, tornando ainda mais improvável. Para vocês terem uma ideia, as Olimpíadas de Londres daquele ano foram canceladas, e as obras completamente desconhecidas brasileiras foram parar nesse bastião do conservadorismo cultural que era a Royal Academy. E a única explicação para isso, e isso tem a ver um pouco com a perspectiva que eu dei a essa pesquisa, mas a única explicação para o êxito dessa empreitada foi o apoio político e a percepção da iniciativa como uma ação diplomática, de diplomacia cultural, de diplomacia pública, que impactaria a imagem e o lugar do Brasil no mundo, senão não passaria de boas intenções de um grupo de artistas. Então, foi essa soma, essa conjunção, essa união de esforços que permitiu que, pela primeira vez, os britânicos tivessem contato com a arte brasileira. Todo esse conjunto de ações funcionou não só em termos de público, imprensa, visitação, né, todas essas coisas mais tangíveis, mas também em relação a esse aspecto imagético, né? Então, essa carta de 45, que eu achei nos arquivos de Itamaraty do Rio de Janeiro, mostra o rei Jorge VI, né, dizendo para o Vargas que o Brasil deveria reclamar sua parte na vitória das Nações Unidas. Isso foi enviado no dia da vitória na Europa. E o embaixador britânico, o embaixador do Brasil no Reino Unido, que só retornaria de licença em 45,
e veria pela primeira vez a exposição, se não me engano, em Bristol ou em Reading, já em um dos últimos lugares por onde ela passou, reputou a iniciativa um acontecimento de alto sentido e magnífica propaganda do Brasil. Essa é uma obra do Pansetti, que teve algumas lá, e essa do Gaudí. E o interessante disso tudo, né, é que, com todo esse êxito imediato, um dos principais objetivos não foi alcançado, porque ele dependeria da continuidade de esforços. Acontece que, com o fim da guerra, o próprio Oswaldo Aranha não chegou a ver, ele já tinha se demitido em agosto, pressão muito grande dos seus opositores no gabinete, que queriam adiar as eleições. Ele era um dos ministros que defendia a imediata convocação das eleições, e percebido por muitos como um potencial candidato, né, pelo próprio Vargas. Então, ele foi forçado a renunciar em agosto, não viu a exposição chegando, e logo em seguida tem a queda também do próprio Vargas e a descontinuidade completa dessa política, nessa pragmática busca por prestígio que eles levaram a cabo, né? Foi substituída pela política do Dutra, de um alinhamento automático aos Estados Unidos, uma busca por uma aliança especial, e que também, no novo contexto do pós-guerra, não fazia mais sentido a política anterior brasileira, porque ela tinha se baseado numa importância geopolítica que o Brasil obteve muito circunstancialmente, ou seja, o Brasil era necessário para os aliados, porque a sua base de Natal era estratégica para fazer os voos para o norte da África. O Brasil era muito importante no patrulhamento da costa do Atlântico Sul. A diplomacia brasileira funcionava como uma liderança na região, fazendo com que os demais países se afastassem do eixo e apoiassem os aliados, né? O mais recalcitrante de todos era a Argentina, que só no finalzinho da guerra acaba abandonando uma suposta neutralidade para, finalmente, às vésperas do fim da guerra, apoiar os Estados Unidos. Então, principalmente, talvez, o fornecimento de matérias-primas fazia do Brasil um aliado muito estratégico, que tinha esse poder de barganha durante a guerra. Com o final da guerra, deixou de existir, e a nova diplomacia não deu continuidade. Eu acho sintomático que o catálogo de uma exposição seguinte, talvez a próxima exposição grande de arte somente brasileira, que aconteceu em 40 anos depois, em 84, no Barbican, nela, no catálogo pontual, diz a mesma coisa que havia na de 44, que dizia: muito provavelmente os ingleses estão vendo pela primeira vez a arte brasileira. Ou seja, embora muita coisa tenha acontecido nesse interregno, né, e coisas muito importantes com a arte concreta brasileira, mas essa realização de exposições representativas de vários artistas foi interrompida. O apoio governamental era muito pouco linear, e então, especificamente no Reino Unido, ficou essa sensação, 40 anos depois, que seria a primeira oportunidade. Parte disso se deve ao fato de que a participação do Brasil na guerra foi realmente apagada da historiografia e da memória, inclusive por razões políticas, né? O próprio retorno da FEB foi tratado com muito cuidado pelo Vargas, que temia o surgimento de novas lideranças na sua sucessão, e isso tudo reduziu a capacidade brasileira de capitalizar essa participação, que, num primeiro momento, foi reconhecida mesmo pelo rei britânico. O Brasil acabou sem o seu lugar desejado no Conselho de Segurança, e é duvidoso, né, se ele teria entrado, acho que não com a vontade que havia nesse clube dos países que forjariam a nova ordem mundial. Eu acho que, diante disso tudo, algumas conclusões que
algumas eu já mencionei, mas outras que valem a pena destacar, que uma política de diplomacia cultural só faz sentido se tiver subordinada a objetivos bem identificados de política exterior. E, no caso, isso explica, por exemplo, a escolha dos britânicos, o papel do governo como um fiador dessa iniciativa muito necessário, e, por outro lado, a necessidade da consciência de que qualquer busca por impactar a imagem do país deve passar por tempos que não são os tempos eleitorais, não são os tempos políticos, é uma coisa muito gradual. A imagem de um país ela é composta por informações que vão se acumulando ao longo de muitos anos e muitas experiências. Então, ao contrário de produtos ou de cereais ou de pneus, ela depende de uma consistente construção imagética. E quanto mais conhecido um país mais fácil é obter atenção e mais difícil é mudar essa imagem. O Brasil não era conhecido. Então, esse trabalho muito eficiente de acesso aos principais canais de comunicação, de identificação de uma narrativa coerente, tornou possível, de maneira relativamente fácil, impactar essa imagem. Então, havia muito pouca informação sobre a cultura brasileira e, de repente, o Brasil foi percebido como relevante, como capaz de contribuir, porque pouco havia ali e se fez um trabalho muito eficaz de acessar os canais de comunicação. Por outro, essa descontinuidade, na minha visão, pelo menos, mitigou a possibilidade de o Brasil tirar ganhos dessa participação. Isso tudo dito, o que eu acho que também vale destacar, essa exposição aconteceu num momento que não existiam os conceitos de soft power, diplomacia pública, diplomacia cultural. O único similar, que hoje é considerado insuficiente, é a ideia de propaganda, mas essa iniciativa foi uma iniciativa realmente avant la lettre, porque todo o estado da arte dessa teoria de diplomacia pública já estava contemplado ali, ou seja, houve esse entendimento de que o Brasil era pouco conhecido e que poderia se aproveitar disso para alterar de maneira relevante sua imagem. Houve o entendimento que era importante entender a sociedade local, então era uma coisa de duas mãos. A gente recebeu exposições britânicas, a gente fez um relatório de muitas páginas para entender a sociedade local, a gente elaborou uma mensagem adequada que recorria às sensibilidades da guerra, que até hoje acontece, né? Existe essa sensibilidade na sociedade britânica. Ela fazia sentido com o nosso advocacy, então, com o nosso desejo de projeção de prestígio. Nós envolvemos atores não governamentais, o que gerava uma credibilidade, tinha uma clara intenção dos artistas de não vender a iniciativa, de uma certa separação para o público do oficialismo, né? Então, embora Aranha e o Itamaraty tenham sido os condutores da iniciativa, eles próprios tentavam se afastar dela e enfatizar a espontaneidade do gesto dos artistas. Nunca deixou de haver o respaldo de alto nível, no mais alto nível, né? Havia trocas de comunicação mesmo entre os chanceleres, foi isso que permitiu o envio, o seguro, a recepção pelos ingleses, o encontro, né? A identificação e a persuasão de um lugar para hospedá-la, sua difusão e a logística inteira, tanto de levar para o Reino Unido como de itinerar a exposição lá. As relações com a imprensa foram percebidas muito cedo, isso era uma característica do Aranha como instrumentais para gerar os efeitos desejados, e, por outro lado, a descontinuidade, como eu já comentei, diminuiu os benefícios que poderiam vir dessa ação tão bem pensada e executada naquele momento improvável de bombardeios de diplomacia pública. Eu sei disso porque eu participei de uma iniciativa bonita já em 2018, quando o Brasil era extremamente conhecido, a sua arte, e não havia guerra, e remontar uma pequena parte dessa exposição foi um desafio imenso. Em 2018, a embaixada conseguiu reunir as 24 das 25 obras que se encontram no Reino Unido.
foram restauradas com o envolvimento de muitos patrocinadores, e vários dos principais quadros que tiveram na exposição de 44 foram reexibidos depois de décadas pela primeira vez na Sala Brasil, na Embaixada do Brasil em Londres, né? Então foi essa remontagem que também, e dessa vez de maneira mais consciente, mais declarada, tinha uma significância política, né? Dessa vez ela trazia uma homenagem, né, à diplomacia cultural em si, tentava ressignificar o modernismo brasileiro para o público britânico, que conhecia mais outros momentos da arte brasileira, recorria novamente a essa pouca conhecida solidariedade do único país latino-americano que chegou a enviar 25 mil soldados para uma luta que não necessariamente era sua, e ratificar, né, ou reforçar essa aliança com os britânicos, que ainda eram importantes para o Brasil em várias áreas, né? Então a gente fez um catálogo que tinha em si a ideia de um palimpsesto. Ele mostrava uma identidade contemporânea, mas tinha encartado em si o pequeno catálogo original, então estão sobrepostos ambos. Houve 3 mil visitantes, que é um número importante, considerando que não era um museu, e teve mais de 3 milhões de impressões digitais. Houve também o tour virtual, levado a cabo pelo Senior Curator da Royal Academy, que é o Adrian Locke. O ministro da Cultura de então teve na inauguração, e a repercussão foi tremenda. O então filho da rainha, tivemos uma presença real também dessa vez, antes de que ele se tornasse uma figura menos cultivada no Reino Unido. Esse é o Adrian Locke, e muitas, centenas de matérias foram publicadas, essa do Financial Times, que inclui a exposição na Embaixada Brasileira como uma das 3 exposições que tinham que ser vistas em Londres, o que não é pouca coisa, considerando a competitividade lá do mercado de artes local. Esse vídeo foi produzido pela Embaixada como um teaser para mostrar o restauro das obras. Esse é o de Cavalcante, que está em Brighton. Uma matéria de página inteira do Times foi, de novo, aquela exceção que questionou a qualidade da arte, mas, por outro lado, ela enfatizou justamente esse aspecto político. Ela diz que, com o Brexit, é hora de reforçar os laços com a América do Sul, e que essa exposição, novamente, tinha um papel diplomático muito importante. Mostra também que persistia, mesmo hoje, algum desconhecimento e uma visão talvez estereotipada da arte brasileira, mas ela foi bastante minoritária diante da repercussão tão positiva que teve em vários dos principais meios britânicos e brasileiros. Então, usando uma frase do embaixador Recupero, acho que isso é a demonstração de que o poder, né, brando, suave, soft power, de que o Brasil lança a mão desde sua fundação, quase uma herança dos portugueses para lidar com potências mais poderosas, o uso do conhecimento da arte, permanece intacto, e como permanece o nosso interesse em ter um papel de maior influência no processo decisório internacional. Hoje, por exemplo, com a questão ambiental, que o Brasil é um ator incontornável. Nessa foto está o Thiago Soares, um brasileiro bailarino que era o principal dancer do Royal Ballet. Vários jornais utilizaram também, essa é uma outra característica legal da diplomacia pública, que é o envolvimento da diáspora. Então ele talvez fosse o brasileiro mais conhecido do mundo cultural britânico e emprestou seu prestígio também para a exposição. Isso foi uma matéria no dia seguinte no Times. E, por fim, gostaria de mostrar esse vídeo
É a versão One of the curta many dele. almost forgotten Tem uma sagas in versão history of the ampla Royal depois Academy para and indeed quem in tiver history of interesse London in no general, YouTube. in arts terms in the 20th century, is the fact that there was a major exhibition, in fact the largest exhibition ever staged of Brazilian art, and the first in the UK, put on at the Royal Academy. There's two interesting contexts for me about how the exhibition came about. One is the military history of the Second World War. Brazil enters on the side of Britain and the Allies, and 25,000 troops go and fight in Italy. But I also love the fact that artists, Brazilian artists, wanted to get involved in the war effort by producing an exhibition to sell work to make a symbolic and monetary gesture to the war effort. I can't imagine how this exhibition ever happened. It seems a complete miracle. Britain was still at war. Obviously, one of the reasons for the show was that Brazil, as it were, wanted to make a cultural gesture as well as an incredibly valuable one in terms of sending men to the front. The artworks travelled by ship. We can imagine how dangerous this was when German submarines sinking many Brazilian merchant ships left, right, and centre. The paintings arrived here, and they still had not got a venue when they arrived. Tate had just been bombed. National Gallery was closed for most of the time. The cultural life of the nation was under threat. The exhibition was staged, slightly reluctantly by the Royal Academy, in three of the great fine rooms. And it turned into a raging success. It was deemed to be a success partly because the number of people who came, also because the number of works were sold, 80 sold, 47 on the first night, but also because the Queen came. Yes, there was a wartime effort. Yes, paintings like this could help support the cause. But there was another cause underlying all of that, which was to show the cultural strength of Brazil. The 1944 exhibition in London really brought together some of the key masters of modernism in Brazil at the time. People like Cavalcanti, like Portinari, like Lazare Segal, Roberto Burle Marx. Well, I think people were intrigued at seeing paintings from Brazil, which probably only associated with, as I say, with the tropics and sugar. And so to see that there's very interesting, varied modern paintings fascinated them. I think it's interesting to realize also that the British public was expecting of such an exhibition. They wanted bananas, oranges, pineapples, they wanted Carmen Miranda. They didn't want the socialist realism that came out of someone like Portinari, for example. But that's what they got, and that was excellent art. I think this exhibition is a very, very interesting and very early example of the way that exhibitions are deployed in a diplomatic and political context. And of course, money was being raised for the RAF by the generous gesture of the Brazilian artists. I mean, it is an extraordinary generous gesture. And so the significance of the exhibition far exceeds what it claimed to do, i.e. To raise funds for the RAF. The legacy at the time was public interest, and that the exhibition did tour around the UK. But also the idea that artists' involvement with the war effort was a collegial one, and quite an understated one, and one that's worth further exploration. We invite you all to join us in this exhibition. E, por fim, como resultado dessa pesquisa, está sendo lançado dia 14 de novembro pela Anthem Press, o livro que é uma adaptação da minha tese sobre a pesquisa. Todos esses nomes que vocês viram no vídeo, que são das pessoas que eu mais admiro, grandes conhecedores, nenhum deles conhecia a história da exposição. Foi a partir dos documentos que eu desenterrei, que eles puderam analisar, e isso é um pouco o que me motiva, inclusive me deixa muito feliz com essa conversa, que é lançar novos olhares sobre um episódio que eu pude apreciar e estudar a partir de um ponto de vista muito específico, que é o das relações internacionais, que é o que está no livro, mas que, na minha visão, merece muito mais interesse e busca de entendimento por outras lentes e olhares. Haverá também um filme, um longa-metragem do diretor Zeca Brito, que partiu dessa ideia, dessa remontagem
para acrescentar muitos outros olhares e fazer também um documentário do que foi essa exposição, que me deixa extremamente feliz. Eu deixo o meu e-mail aí, para quem quiser bater um papo e tiver qualquer dúvida no futuro, ou qualquer contribuição e comentário, tá bom? E acho que é isso que eu tinha para dizer, não sei se eu me excedi, se eu fiz, peço desculpa desde já. Olha, não se excedeu, poderia continuar contando as histórias dessas duas exposições, e, de fato, muitos outros olhares ainda precisam ser dirigidos a ela, né? Você falou, eu vou introduzir uma questão rapidinho, depois tem duas questões aí no chat, né? Depois devolvo para a professora Lisbeth, pode ser? Pode. Então, você falou da descontinuidade por parte do Estado, daquela política concebida pelo Oswaldo Aranha, né, de projetar soft power, digamos assim, né? Aí eu fiquei pensando, e por parte dos artistas, né? Eles também não conseguiram dar uma continuidade. Por que será? Me lembrei que logo em seguida começa a Guerra Fria, né? Os artistas muitas vezes eram críticos, faziam uma crítica muito forte àquele sistema que começou a vigir, né? Depois, no Brasil, teve o golpe militar de 64, que também abafou. Então, eu queria que você conseguisse nos falar um pouquinho dessa relação entre a diplomacia e a arte. O que os artistas precisam fazer? É assim. Eu acho que os artistas continuaram, sim, né, seus esforços, inclusive, quando eu digo que foram 40 anos até uma outra exposição grande, não quer dizer que não houve várias outras no meio, de tanto a famosa, bem, isso foi 89, teve aquela famosa da Dawn Ads, no South Bank, mas houve a Sica, houve momentos importantes, né, muito importantes no Reino Unido. Eu acho que uma exposição desse tamanho, como ficou mostrado, talvez dependa, sim, de um incentivo governamental, e o Itamaraty teve várias fases, esse tempo inteiro foi o grande promotor, né, da diplomacia cultural, foi quem irradiou, mas essa política de prestígio, daquele momento, foi claramente interrompida com o governo Dutra, era algo realmente que tinha o selo do Vargas, querendo construir essa brasilidade, esse Brasil moderno, e do Aranha, que tinha um olhar também muito atento para essa ideia de projeção, né? Muito antes de existir a ideia de soft power. Mas eu acho que os artistas fizeram perfeitamente a parte deles esse tempo todo, e acho que também havia alguns objetivos que nem sempre coincidiam, né? Tem uma grande discussão que foi levantada durante essa pesquisa também, que os artistas queriam também, tinham interesses de mercado, e aí há todas as respostas possíveis. O Átila, filho do Alcides, acha que não, que era uma coisa muito ingênua, realmente muito motivada pelos ideais, que provavelmente era a principal razão de todos. Agora, o próprio Navarra fala que alguns ficaram satisfeitos com o catálogo do Sacheverell Sitwell, que essa satisfação só poderia mostrar que eles queriam mesmo era se vender, porque aquilo era um absurdo. E há também umas opiniões, Frederico de Moraes disse que havia das duas coisas, né? Então, provavelmente também entre alguns tinha esse desejo de exportar a sua produção, né? Mas provavelmente a razão principal de esse esforço enorme e inimaginável, talvez hoje em dia, era realmente a desejo, a necessidade de combater o nazifascismo, né? E é interessante que naquela época os grupamentos eram muitos grupamentos de artistas, não necessariamente que se comunicavam tanto, né, e acabou que aquilo possivelmente gerou um canal entre eles, e que, quem sabe, terá contribuído, por exemplo, para o Salão Preto e Branco, para iniciativas políticas em que eles já estavam mais coesos na defesa de bandeiras políticas, né? Talvez tenha sido um embrião disso. Muito interessante. Olha, temos aqui
duas perguntas sobre dois artistas específicos. A Priscila Perrudi pergunta se o Dr. Gadelha teria mais informações sobre a exposição de gravura que ocorreu nesse período. Ao que tudo indica, os gravadores tiveram uma grande atuação junto ao Itamaraty em períodos posteriores. Eu vou dizer as outras, então essa sobre as gravuras nessa exposição e como os gravadores se articulavam com o Itamaraty, né? A Nerian Teixeira de Macedo, ela diz que ela estuda a artista Lucy City Ferreira, uma das expositoras da mostra em questão. Na imprensa brasileira, obras da artista ilustraram reportagens sobre o evento. Você poderia falar um pouco sobre a presença da artista na mostra? Deixa eu ver se tem mais aqui rapidinho. Da Heloíse Costa. Boa noite, parabéns pela pesquisa e pela apresentação. A exposição em Londres aconteceu num período em que ocorreram várias exposições no Brasil, pautadas pela luta antifascista, como a Feira de Arte Moderna, na ABI, em 1943, a exposição anti-eixista, em 1943 também, a exposição da arte condenada pelo Terceiro Reich, em 1945, Galeria Ascanasi. A divulgação da exposição de Londres tocou nesse tema mais explicitamente, né, da luta antifascista, se eu entendi, né? Uhum. São essas que a gente tem aqui, por enquanto. Bacana, muito obrigado pelas perguntas. Sobre a primeira das gravuras, eu não entendi se referem aos gravuristas, aos gravadores ingleses que haviam enviado obras ao Brasil ou aos brasileiros que participaram da exposição. Havia acontecido, se não me engano, em 42, uma exposição de gravuras britânicas no Brasil, organizada pelo British Council. Se for esse o interesse, eu acredito que eu sou capaz de achar nos meus arquivos, que eu não visito há muito tempo, o catálogo que em algum momento eu tive nas mãos dessa exposição. Aí, se quiserem mandar um e-mail depois para me lembrar, eu me comprometo a, em algum momento, devolver com esse documento que eu espero achar. Os gravadores brasileiros participaram com muitas obras, né? Vocês terão visto, depois seria legal, talvez, circular a lista dos artistas, foram 70 artistas. Inclusive, esse catálogo de 2018, que vocês publicaram, está online, o PDF a gente encontra, né? Mais do que um PDF, dá para virar a página, não sei qual é o nome dessa plataforma. É verdade, sim, também. Isso aqui é o catálogo novo e o encarte do pequeno que vai aqui dentro, emoldurado. Um trabalho bonito, assim, que ficou bastante bacana, tem textos de várias dessas figuras que apareceram no vídeo e de outros especialistas que mostram. Inclusive, eu acho legal o papel do Scliar, né? O Carlos Scliar foi o único dos artistas que participou nos dois frontes, como soldado, por um lado, e como artista. Então, ele teve contribuindo das duas maneiras, hard e soft, para a participação do Brasil na guerra. E outra coisa que eu acho bacana de falar, que eu não falei, é que essas obras estão hoje espalhadas pelo mundo. Das 168, eu achei mais ou menos metade, várias na Nova Zelândia, no Ceará, Portugal, França, Argentina, em todos os lugares do Brasil, e muitas outras não foram achadas, que por si já é um trabalho que seria bacana um dia ser empreendido. Você não pensou em reproduzir essa exposição de 2018 aqui no Brasil, trazer para cá? Eu não sei se eu tenho mais fôlego para fazer uma coisa dessa nunca mais. Mas quem sabe algum dia alguém se entusiasma. Eu acho que ela tem um valor, por todas as razões, enorme, e seria bacana. Outras pessoas já tentaram financiamento para fazer, não é fácil. O corte curatorial da de Londres foi muito voltado à diplomacia, o que também, inclusive, afastou outras pessoas que poderiam ter interesse em participar, e, claro, não envolvia retornos, né? Então, foi uma coisa governamental,
relativamente modesta, só com os quadros que ficaram em solo britânico, mas sim, seria lindo se um dia alguém tivesse essa possibilidade de remontar a lo grande, né? Uma exposição completa ou quase completa. Havia aquela pergunta sobre a Lucy Siqueira. É verdade, me faltaram duas perguntas. A Lucy participou de duas maneiras, como modelo do Segal, né? Esse quadro, junto com o do Portinari, foi o mais comentado. Hoje está na coleção do Museu de Arte Moderna de Edinburgh, de Edimburgo, né? E é uma peça... Fui visitar quase todas essas, né? Fui visitar todas. E também, por outro lado, a Lucy contribuiu com duas obras. Uma delas está no Museu de Manchester. Eu tenho também fotos dela. Ninguém conhecia, nunca tinha sido mostrada, e foi mostrada de novo, finalmente, em 2018. E Manchester é um caos interessante, que muitos documentos, inclusive a Enciclopédia Itaú, um artigo da Aracida Amaral, e até uma revista de 47 da Força Aérea dizia que a exposição passou por lá. E nunca passou, na verdade, ela foi cancelada às vésperas. Eu tive que ir até lá para descobrir que nunca tinha acontecido. E, finalmente, a pergunta da Heloíse, do combate ao fascismo, eu acho que estava absolutamente presente, que foi realmente o grande motivador, considerado por analistas como o auge dessa mobilização. Talvez a menor ênfase que você verá em alguns documentos, eu tenho a impressão que pode se dever ao fato de que ali a guerra já estava praticamente vencida, né? Eu acho que talvez a paixão do combate ao nazifascismo tivesse mais claro em outros documentos anteriores do que ali, quando já estava claro que a vitória ficaria com os aliados. Não sei, é uma hipótese que eu também não explorei mais a fundo. Tá certo. Bom, 8h30, né? Eu queria agradecer muito ao Gadelha, né? E a todos os participantes, e passar a palavra à professora Lisbeth, idealizadora de tudo isso, né? Para suas palavras finais. Eu só tenho a agradecer muitíssimo a excelente palestra. A gente poderia continuar ouvindo o seu relato por muito mais tempo, né? E você nos traz elementos importantíssimos com o seu trabalho para dimensionar o significado das mostras internacionais, a importância que essas mostras que aconteceram, né, no final dos anos 30 e na década de 40, tiveram, né, para a arte moderna brasileira, para essa internacionalização que começa a acontecer de um modo bastante forte, né, da nossa cultura, né, e o que é importantíssimo, né, para nós colocarmos nas nossas reflexões essa dimensão político-diplomática, né, que você analisa com muita precisão, né, e que nos deixa assim, uma série de inquietações, né, e com desejo de voltar ao catálogo e logo ler o seu livro, né? Tomara que esse livro, nós vamos ler em inglês, até assim que conseguirmos acesso ao livro, mas vamos ansiosamente esperar uma tradução para o português, né? Então, eu só tenho que deixar o agradecimento em nome de todo o grupo de pesquisa e das pessoas que acolheram o nosso convite para comparecer e ter essa oportunidade de diálogo, de ouvi-lo e de ter um diálogo com você. Muito, muito obrigada, espero que você possa voltar muitas outras vezes, né, a interagir conosco. Então, se quiser dizer alguma coisa, por favor, pode falar. Eu queria reiterar o agradecimento, professora, Eduardo, todo o grupo. Foi um prazer, como vocês terão visto, o assunto ainda me entusiasma. Então, sempre um prazer trocar, falar, e fico à disposição para conversar sempre, com muito gosto, e aprender também com as outras perspectivas. Tá bom? Então, muito obrigada. Vamos lembrar que o evento foi gravado, ele estará disponível
no YouTube, no canal do YouTube do programa de pós-graduação em Estética e História da Arte, né? Poderá ser revisto pelos presentes e certamente será acessado por um público muito maior. Então, muito agradecida e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos os presentes, né? Esperamos vocês na continuidade do evento, né? Nós teremos uma segunda sessão de apresentações e uma conversa sobre essas exposições na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário. Então, boa noite a todos e até a próxima.